Olá, bem-vindo ao canal Amador e hoje o assunto é contos. Eu já venho falando aqui alguns vídeos passados dos livros de contos que eu tenho lido, né? Tanto que a coletânea aqui do Ítalo Calvino, dos contos fantásticos aqui do século XIX, é o que eu tenho lido há mais tempo, né? Tenho trazido aqui ou a resenha de um conto em específico, ou no último vídeo que eu fiz ainda no ano passado. Eu reuni 5 contos e fiz um vídeo, e é o mesmo que eu vou fazer hoje aqui, tá? Eu li uma quantidade de contos e venho trazer para vocês. E outros 2 livros de conto, que eu acabei terminando dessa vez, né? Não deixei levar, mas fazia um tempinho já que eu já tinha iniciado a leitura. Esse aqui é do Gabriel Garcia Marques, a incrível e triste história da Cândida Herêndira e sua avó desalmada. E esse aqui é da Carson McCullers, que eu peguei também no comecinho do ano para ler, que é a Balada do Café Triste e outras histórias. Vou começar aqui com o livro do Ítalo Calvino. Desse aqui eu li mais 4 contos, tá? Desses 4, 3 deles são bem curtinhos e um deles é um pouco mais espaçado. O primeiro que eu li aqui foi o É de Confundir, do Auguste Villiers. Vou deixar o nome aqui que eu não sei como se pronuncia. Ele foi ali publicado em 1883. Esse conto aqui a gente não vai saber qual é o nome do nosso personagem principal. O que a gente sabe praticamente é um conto de 2 folhas. O que a gente sabe é que ele vai sair para uma entrevista de emprego, uma reunião a negócios, está ali em Paris, e em determinado momento que ele vai sair, ele está esperando ali o automóvel, a sua carona, enfim, a sua condução, e ele se depara com uma marquise. E essa marquise é muito estranha para ele. Ele tem todo um ar de penumbra, uma coisa meio quase onírica. Ele vai adentrar esse espaço e vai encontrar algumas coisas esquisitas lá dentro. Ele vai se confundir com essas coisas, ele vai ver que a sua condução chegou e ele vai embora dali. Acontece outras coisas ali depois que ele tem esse primeiro contato com essa marquise, esse local estranho que ele está entrando ali. Isso aí vai se repetir um pouquinho mais para frente. E aí o que acontece? A gente vai lembrar do título do conto, É de Confundir. Eu não vou contar muita coisa porque, assim, 2 folhas não tem muito nem o que contar, né? O que a gente tem aqui do Ítalo Calvino, que ele colocou no textinho introdutório, que ele sempre traz aqui antes do conto, é que esse breve texto faz parte dos contos cruéis de Villiers, não é mais que uma dupla descrição de lugares parisienses. Nos dois, aí ele vai contar um pouquinho, que eu vou contar aqui que ele meio que soa como spoiler. Depois ele continua: Villiers põe a serviço da invenção fantástica o seu gosto irônico pela crueldade intelectual e pelas soluções de efeito obtidas por meios rápidos e cortantes. É realmente isso que acontece, né? Um conto tão rápido, são paradas bruscas ali. O término dele é um pouquinho brusco. E você fica se pensando, ué, que foi isso que aconteceu comigo? O conto em seguida foi o A Noite, do Guy de Maupassant. Foi o segundo conto que eu leio dele, ele publicou ali em 1887. A gente também tem um narrador em primeira pessoa. Ele vai andar pelas ruas de Paris. E coisas estranhas acontecem na rua de Paris. Só que assim, ele diz que ele prefere a noite. Ele acha mais legal de andar pelas ruas de Paris à noite. Ele está acostumado com esses lugares noturnos. Só que nesse momento, nesse dia que ele decide sair, acontecem umas coisas estranhas que vai mudar um pouquinho o pensamento dele a respeito do porquê deixou de ser tão interessante essas saidinhas noturnas, né? Eu achei interessante o modo que ele começou. Amo a noite apaixonadamente. Amo-a como quem ama seu país ou sua amante, como um amor instintivo, profundo e invencível. Amo-a com todos os meus sentidos, com os meus olhos que a veem, com meu olfato que a respira, meus ouvidos que escutam seu silêncio, com toda a minha carne que as trevas acariciam. E ele vai colocar em seguida a descrição, eles andando ali por alguns pontos de Paris, Torre Eiffel, outros lugares. Só que durante as descrições ele vai caindo em si do que está acontecendo ali. O texto introdutório, né, um exemplo clássico, um exemplo de fantástico obtido com mínimos recursos. Este conto não é mais que um passeio por Paris. Relato fiel das sensações de um notivago Maupassant vivia em cada uma das suas noites. Também tem um lugar na literatura fantástica, o próprio Guy de Maupassant, devido a uma série de textos escritos nos anos que antecederam a sua crise de loucura, da qual ele não se recuperou. É das imagens cotidianas que se desprende o sentimento de terror.
Bem isso mesmo, né? A imagem cotidiana do andar em Paris já não deixa de ser aquela coisa tão fantástica que era. Acaba sendo uma coisa um pouquinho mais aterrorizante. Agora, o próximo conto, ele é o mais longo desses 4 que eu trouxe aqui para vocês. É da Vernon Lee, Amor Dur, eu não sei como se pronuncia, tá? Ele foi ali publicado em 1890. A gente tem esse professor que ele vai para a Itália, na cidade de Urbânia, e aqui a gente tem os diários dele. Ele vai contando o que ele vai fazer ali, estudar, trabalhar ali, e é uma coisa muito chata que ele vai falando pra gente que assim, não é uma coisa que deixa ele mais animado. Ó, passei a maior parte do meu dia nos arquivos e a maior parte desse tempo entediando-me mortalmente com o diretor. Busco refúgio em longas caminhadas pela cidade. E mais abaixo ele coloca: não falo muito com essa gente. Tenho medo de que minhas ilusões se esvaeçam. E ele começa o conto assim: Urbânia, 20 de agosto de 1885. Em todos esses anos eu quis muito vir para a Itália defrontar-me com o passado. E isso era a Itália. E isso era o passado. Por quê? Em determinado a abertura de diário aqui, ele vai contar a história de uma moça. E essa história dessa moça, muito bonita, seduzente, está sempre elevada com a morte dos seus parceiros. E essa moça, ela teve uma história, além dessas mortes dos seus parceiros, muito esquisita. E aí a gente vai acompanhar esse professor se aprofundando cada vez mais na história dessa moça, a ponto de que ele também, sem cair na consciência, depois já tendo um pouquinho de consciência, vai se ver levado pela história dessa moça. Ele vai também se ver agarrado ali, digamos, pela magia da seduzência dela. E aí a gente vai acompanhar como essa memória dessa mulher vai interferir no dia a dia dele. Aqui, no trechinho aqui introdutório, ele fala que a Vernon Lee também é uma pessoa que foi erradicada, ela nasceu na Inglaterra e foi erradicada ali na Florença, na Itália, e vai falar sobre essa questão do passado, né, que o passado ainda é muito forte ali, e traz uma imagem, e essa imagem pode ser de terror também. Da magia bizantina dos objetos se desencadeia uma alucinação visionária. Um século atrás, os estrangeiros ainda podiam ver a Itália como o país onde o passado, guardado na imobilidade, retorna eternamente, como o ídolo de prata dentro da estátua equestre do Duque Roberto. Você já vê, né? O guardado na imobilidade, retorna eternamente. É bem isso mesmo da questão da história. O nome da menina é Medea de Carpi. Ela tem uma história terrível, onde os parceiros dela acabam morrendo em nome dela. E no último conto aqui que eu venho trazer nesse momento, eu li o conto do Ambrose Bierce, chamado Chicamauga, de 1891. Aqui a gente tem um relato de um menino, ele está adentrando ali dentro de uma floresta, e em determinado momento ele vai se perder nessa floresta. E aí, o que ele vai se deparar? Ele vai se deparar com um grupo de pessoas horríveis. São pessoas que têm ali feridas, são pessoas que têm mutilações. E ele vai acompanhando essa galera, eles rumando para um trecho ali, não vou falar qual trecho que é. Ele vai ali ter um estopim ali sobre uma coisa que ele idealizava. E aí, dentro ali do trechinho que o próprio Ítalo Calvino vai trazer pra gente, se você for ver, esse conto vai falar um pouquinho de guerra, né? E é digamos assim, da idealização da guerra, daquela galera, vamos lutar pelo nosso país, guerra isso, guerra aquilo, confrontando com a realidade dessa galera com traumas psicológicos e principalmente os traumas físicos, e como essa galera estava ali, de frente para esse momento, por mais que ainda tivesse mutilações, ou até mesmo não quisesse estar ali, né? E aí no trechinho aqui, ele coloca, ó, este talvez não seja um conto fantástico. É a descrição documental de um campo de batalha após um combate sangrento, mas o estranhamento do olhar que contempla confere às imagens uma transfiguração visionária. A atmosfera fantástica vem do silêncio que circunda tudo o que o conto nos faz ver, se bem que até para o silêncio haja uma explicação. E realmente, você não vê quase diálogo aqui. O que você vê é sempre a visão do menino, misturada ali às vezes com um pouco das memórias que ele tem, e principalmente a visão dele, o que ele está acompanhando, e
o relato dele, né, pra gente aqui, e são figuras ali que, meio esquisitas. E aqui agora no livro do Gabriel Garcia Marques, livro de contos, dependendo dessa, por exemplo, essa coletânea aqui do Ítalo, a gente tem sempre um fio ali de meada que vai falar sobre fantástico. Eu acredito que aqui, tanto no livro da Carson também, deve ter um fio condutor aqui. E o que eu tirei desses contos aqui, são 7, 8 contos. A gente vai ter sempre aqui personagens que vão... personagens não ricos, pobres mesmo, e que o lugar onde eles vão estar vai ser sempre um povoado, esse povoado também pobre. A gente vai ter figuras desoladas, claro, o realismo fantástico também faz parte aqui dentro. Figuras como a água também está muito presente, rios, mares também está muito. E ali vai ter sempre um ponto de fuga desse momento que vai deixar ele parar de pensar um pouco nessa pobreza para, sei lá, focar numa esperança que ainda resta nele, vamos dizer assim, tá? Então aqui você vai acompanhar, por exemplo, a história de um anjo caído, uma figura com asas, ninguém sabe se é um anjo na verdade, tá? Mas um homem com asas que cai nesse vilarejo, vira a atração e essa família começa a cobrar para pagar ali, para ver esse cara com asas. Tem uma mulher que começa a sentir um cheiro de rosas vindo do mar, pressente a sua morte, por exemplo. Tem um homem que ele tá com os dias contados, e aí ele é político. E aí ele vai para esse povoado lá e promete muita coisa, e dentre isso ele descobre uma menininha lá que é virgem, e essa menininha virgem vai despertar o interesse dele, esse pai dessa menina já não, tá meio assim, não gosta dele. Tem uma história do menino que insiste em ver um navio fantasma que ninguém mais vê, e de repente ele vai lá e quer provar para os demais que esse navio fantasma existe, não é uma coisa, não é uma invenção na cabeça dele, por exemplo, e a mãe dele é toda resignada, vai falar dos relacionamentos passados, essas coisas todas. Tem a história de um vendedor, esse vendedor vende coisas ali mirabolantes, ele quer provar, por exemplo, do veneno de uma cobra, que eles têm ali um soro a cura, na verdade, ele quer provar isso. E também a história que dá título aqui, que a maior delas é a última, que vai fechar todo o livro, a história dessa Cândida Herêndida aqui, essa menininha toda resignada, virgem eu acho, e que ela vive com a sua avó. E a avó dela é uma senhora extremamente abusadora, no sentido de que é uma senhora gorda, né? E não anda sozinha, tá sempre precisando da ajuda dessa menina, e essa menina não tem, digamos assim, um alívio perto dela. E elas moram bem afastado, numa região ali quase desértica. E o que acontece? Em determinado momento, de tanto que ela ajuda, essa menina tem um certo momento que ela vai dormir. E a avó dela repreende isso. E nesse momento que ela vai dormir, em determinado dia, ela esquece uma vela acesa. E essa vela vai gerar um incêndio onde ali elas vão perder tudo que elas têm. E o que a avó dela faz? Para recuperar tudo que essa menina fez e que está devendo a ela, que ela, né, quantificou ali os gastos com o incêndio da casa, vai começar a prostituir a menina. Vai começar a prostituir ela a respeito de ganhar um dinheirinho em cima disso, como se fosse mais que um trabalho escravo também, né? E a gente vai deparar nesse conto um pouquinho do... Será que o amor vai salvar a dona Cândida Herêndida daqui? Dessas garras, dessa avó desalmada, como diz o título, dessa avó abusadora, só lendo para ver mesmo. Mas o livro em si eu achei interessante. É claro, não é o livro de contos que eu mais gosto, eu ainda gosto muito do Olhos de Cão Azul, se eu não me engano. Para mim esse daqui, mas como um conto legal, tem ali a questão do realismo mágico, que é sempre interessante, né, ver até o que ele vai inserir de realismo mágico nessa história. Isso vale a pena. E aqui no livro da Carson, como eu falei, né, fazia tempo que eu não lia nada dela. Eu já tinha lido A Balada do Café Triste, só mesmo o título aqui desse, que é o conto mais longo aqui desse livro.
E esse conto, eu acho ele tão bonito, triste também, né? Você vai acompanhar essa mulher, essa Amélia, e ela tem essa parada. Eu sempre confundo muito com tomates verdes fritos, toda vez que falo dessa parada, o ambiente em si, da Fanny Flag ali, é bem parecido com o da Carson. E ela tem esse lugar. E aí a gente sabe o quê? Que essa mulher é uma mulher muito resignada, é uma mulher centrada, não revela muitas emoções, por exemplo. E aí, quando a gente começa a leitura aqui, a gente vai, a galera vai comentar um pouquinho do passado dela, de que ela só foi casada uma vez e que esse casamento não deu certo, acabou em coisas erradas, tanto que o ex-parceiro dela foi para cadeia. E em determinado momento do texto vai chegar um primo que ela nem sabia que existia. Esse primo, ele é fosse um anão, na verdade. E aí, depois da chegada dele, essa Amélia vai mudar de uma maneira muito estranha. Ela vai começar a fazer tudo o que ele quer. Aí, ou seja, até o pessoal ali daquela cidade vai estranhar o comportamento dela. Uma mulher que era toda resignada, uma mulher que não baixava a cabeça para ninguém, que o antigo parceiro dela foi para cadeia. Do nada chega um primo e ela começa a mudar da água para o vinho. O que está acontecendo, né? E aí, esse conto vai falar sobre a questão de amar e ser amado, como são duas faces da moeda, que é muito difícil. Eu achei esse conto, toda vez que eu leio ele, paro para pensar sobre ele, eu acho esse conto muito fantástico. Tem um trecho aqui da própria Carson que ela coloca, né? Antes de mais nada, o amor é uma experiência conjunta entre duas pessoas, mas o fato de ser uma experiência conjunta não significa que seja uma experiência semelhante para as duas pessoas envolvidas. A gente tem sempre aquela história de, né, tem gente que, por mais que seja um casal, tem aquele que vai amar mais, aquele que ama menos, não na mesma intensidade. Há o amante e o amado, e cada um vem de mundos diferentes. Muitas vezes o amado é apenas um estímulo para todo o amor, que até então permaneceu guardado no amante. E de alguma forma todo amante sabe disso. Ele sente a sua alma que o amor é uma coisa solitária. Ele aprende a conhecer uma nova e estranha solidão, e esse conhecimento é o que faz sofrer. A mais medíocre das pessoas pode ser um objeto de um amor selvagem, extravagante, belo como os lírios envenenados do pântano. E é bem isso. Se você for ver, aqui tem essa descrição do momento que a Amélia ela é o ser amado e o momento que a Amélia ela é um amante. E aí, eu não vou contar o que acontece depois. O final desse trecho, desse conto, é uma coisa triste, muito triste. Até mesmo a balada do Café Triste, se você o texto já começa assim, né? A própria cidade é melancólica, não há muita coisa nela além da fábrica dos fios de algodão, das casas de duas peças onde vivem os operários, e alguns pessegueiros, uma igreja com 2 vitrais coloridos, uma miserável rua principal, medindo apenas uns 100 metros. Você já vê que a melancolia já começa bem na descrição da cidade em si. E aí na sequência a gente tem também outros contos, assim, eu lembro também do... Esqueci o nome do autor, vou lembrar e vou colocar a capinha aqui. Ele também falava de contos assim que não tem nada de extraordinário neles. Não tem grandes plot twists, por exemplo, grandes bons, grandes tudos. Mas são histórias ali banais ali mesmo no nosso cotidiano, que pode acontecer com qualquer um, até com a gente mesmo, mas fisgam a gente de certa maneira. E aqui a gente vai acompanhar muito disso. História de inseguranças, história de angústias, coisas não resolvidas, né? Tem a história, por exemplo, da menina que toca piano. Ela não recebe um elogio, por exemplo, do professor, enquanto outros recebem. E isso vai gerando um remorso dentro dela. Tem a história do marido que... O ex-marido que vê, né, sua ex-esposa ali, tendo uma família e decide mudar, ressignificar o seu comportamento com sua atual família, mais ou menos. Tem a mulher que inventa umas histórias lá e o professor vai se defrontar com ela, mas ao se defrontar com ela, por exemplo, ele vai mudar um pouquinho o pensamento dele, do porquê essa mulher está inventando isso. Tem uma história de um casal onde a mulher ela é alcoólatra, há muitas brigas e que o marido precisa tomar um jeito nessa situação, né? Tem ali os filhos envoltos tudo isso, ele precisa tomar um jeito. E o desfecho desse conto eu acho bonitinho também, que é a questão
do amor. O que prevalece nesse tipo de situação. E o último conto, por exemplo, é a história de uma árvore, uma rocha, uma nuvem. É a história de um cara que está num bar e já é velho, já tá bebendo ali. Passa um menino e ele diz: olha, vem cá, eu te amo. O menino fica ali tentando entender o que tá acontecendo, que esse velho tá bêbado, não sabe falar nada com nada. E aí ele vai falar das coisas da vida dele, de uma mulher que ele gostava muito, de como ele amou essa mulher, perseguiu essa mulher para ver se encontrava ela. E que nessa, digamos, perseguição, nessa busca, ele realmente entendeu um significado, de que deu amor para ele, né? E aí ele fala essas coisas, só quer falar, ó, desabafar, dizemos assim, pro menino. E depois que ele vai embora, eu pergunto, será que ele é louco? O que aconteceu com ele? Foi isso que acabou de acontecer. E aí o dono do bar só responde, claro, ele parece um homem muito viajado. Então assim, são histórias banais, mas que carregam uma angústia pesada, uma insegurança muito grande, amores não resolvidos, mas é fantástico. Tanto que, né, ó, Balada do Café Triste. Balada aqui não no sentido de balada, festa, mas balada de músicas românticas, tal, essas coisas todas. Esse aqui também eu indico fortemente se você encontrar. Esse aqui eu só li esse da Carson, tá? Se encontrar outro livro da Carson, eu acredito que seja igualmente bom. Eu mesmo, se eu encontrar, eu quero ter na minha coleção. Fica a indicação desse, não só desse, tá? Também do Gabriel Garcia Marques e, claro, do nosso Ítalo Calvino aqui, que eu vou dar sequência na letra e vou trazer aqui pra gente comentar. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.